Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Firmes e fortes na preparação do seu concurso, do seu sonho, da sua carreira? Minha gente, na nossa aula de hoje, mais ou menos em 3 blocos, a gente vai estudar sobre a prisão em flagrante. Então, vejo vocês que é uma matéria que cai muito nas provas para carreiras policiais, e nós aqui nas aulas vamos abordar aqueles pontos principais, aqueles pontos que são essenciais, lembrando sempre para você, candidato, que você não pode deixar de manusear o Código de Processo Penal. Isso mesmo, não basta assistir às aulas, anotar as aulas, você tem que ler o seu código, ler a legislação processual penal e ir acompanhando a gente aqui na aula, linkando, grifando as palavras-chave para você conseguir ter uma excelente memorização para a véspera de prova, porque, gente, nós sabemos que a leitura da lei em si, ela é cansativa, mas ela é essencial para a aprovação. Então, você que é uma pessoa que não tem muito tempo de estudo para se dedicar, trabalha, tem filho, é muito corrido, tem problemas para resolver o tempo todo, precisa priorizar. Você vai priorizar o que primeiro? Primeiro, a lei seca. Primeiro, sempre lei seca. Depois, você vai complementando com as aulas e com outros materiais. Mas a essência do seu aprendizado depende só de você, que é, sem dúvidas, a memorização desses dispositivos, ok? E aí, na nossa aula, claro, a gente sempre vai abordar aqui os artigos que possuem uma incidência de cobrança das provas muito grande. Então, veja que com relação à prisão, de uma maneira geral, nós temos 2 espécies de prisão. Mas ela, sendo conceituada de forma ampla, nada mais é do que a privação de liberdade de locomoção de alguém, em virtude do seu recolhimento ao cárcere. Claro, a pessoa ela é segregada da sua liberdade de locomoção e ela é deslocada para um local, vinculado a esse tipo de privação, que é o cárcere. Quando ela vai ter essa privação da liberdade? Seja por flagrante delito, que será o objeto do nosso estudo de hoje, seja por ordem escrita e fundamentada do juiz competente. Ora, se não for em razão da prisão em flagrante, poderá ser, por exemplo, por força de uma decisão judicial que determina uma prisão preventiva, que a gente vai ver em outra aula. Então, veja, ou você é preso em flagrante, ou você é preso em razão de uma ordem, de uma decisão que foi prolatada por um juiz, ou também você pode ter a sua liberdade de locomoção segregada em razão de transgressão militar ou crime propriamente militar, ok? Então, veja que a prisão de uma forma ampla, tanto com relação ao aspecto penal, quanto ao outro aspecto, elas são a privação da liberdade. Quando nós falamos, e só para você ter uma noção das noções introdutórias, quando nós mencionamos prisão penal, é aquela prisão, pessoal, decorrente já de uma denúncia criminal, decorrente de um processo, de uma instrução criminal, decorrente da prolação de uma sentença penal condenatória. Então, essa é uma prisão penal. Agora, veja, que a outra prisão, ela é uma prisão cautelar. Ela possui uma natureza diversa da prisão decorrente de pena. Por isso, o nome, prisão penal, porque ela decorre de uma pena aplicada, de uma pena combinada. Agora, a prisão cautelar, não. Ela é uma medida de segregação da liberdade de locomoção, que visa o quê? Acautelar o processo. Então, veja, cautelar é uma prisão que visa resguardar, por alguma razão, o regular desenvolvimento do processo criminal, ok? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a prisão em flagrante, que é uma prisão cautelar. Nós vamos ver que
a prisão em flagrante, ela, mediante o preenchimento dos requisitos, num primeiro momento, ela vai ser estabelecida. E hoje, com as novas disposições do Código de Processo Penal, ela vai, depois ser convertida em duas outras formas. Ou essa prisão em flagrante, ela é convertida em prisão preventiva, ou essa prisão em flagrante, ela é convertida em concessão de liberdade provisória. Então, a gente vai ver que a prisão em flagrante nada mais é do que uma medida imediata, e você vai ver daqui a pouco que ela se consubstancia, quase que em tempo real na prática do crime, e aí, num segundo momento, depois ela vai acabar desembocando para uma dessas duas variáveis. Claro, não se preocupe que daqui a pouco a gente vai falar sobre essas variáveis com calma. Mas, por agora, o que nós temos que entender? Que a prisão em flagrante nada mais é do que uma medida de autodefesa social, caracterizada pela privação da liberdade de locomoção. Claro, se ela é espécie do gênero prisão, lembra do nosso conceito amplo do slide anterior? A gente vai manter o mesmo conceito. Privação da liberdade de locomoção, independentemente de prévia autorização judicial. Então, veja que esse independentemente de autorização judicial prévia é justamente um dos diferenciais dessa prisão, decorrente de ordem escrita e fundamentada. Então, veja que na prisão em flagrante vai haver uma privação da liberdade de locomoção realizada, e nós vamos ver que daqui a pouco pode ser ou particular ou autoridade policial. E veja, essa privação da liberdade de locomoção, ela vai dispensar essa autorização judicial prévia. Claro que nós vamos ver daqui a pouco que dentro desse contexto da prisão em flagrante, depois que há essa prisão sem autorização judicial prévia, vai, de todo modo, ser levado ao conhecimento do juízo competente os termos e as circunstâncias nas quais essa prisão em flagrante foi realizada. Ok? Então, veja, autodefesa social, que cuida da segregação, da privação da liberdade de locomoção sem autorização prévia, daquele que é flagrado durante o cometimento de um delito ou momentos depois do cometimento de um delito. Então, veja que o estado de flagrância, ele, se constitui de algumas etapas, que, na verdade, são trazidas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, nós vamos entender que uma pessoa se encontra no estado de flagrância quando uma das variáveis, uma das hipóteses que são trazidas pelo Código de Processo Penal estiverem presentes. Então, vejam vocês que a prisão em flagrante, ela possui, acima de tudo, como função primordial, primeiro, evitar a fuga do infrator. Segundo, auxiliar a colheita de provas. Como assim auxiliar a colheita de provas? Ora, muitas vezes a pessoa, quando é segregada, em flagrante, como se está diante do calor dos acontecimentos, dependendo da natureza do crime, dependendo da natureza da pessoa que praticou o crime, se ela não é uma pessoa acostumada a praticar o crime, se foi um fato isolado na vida dela, o que vai acontecer? Muitas vezes, ali no calor dos acontecimentos, ela narra, ela confessa, ela indica o local do cativeiro porque ela está nervosa, ela está aflita. Então, veja que, além de evitar a fuga da pessoa que praticou o crime, ela também pode ajudar na elucidação, na colheita de provas do próprio crime. E, claro, muitas vezes ela pode também impedir a consumação ou o exaurimento do delito. Como assim? Impedir a consumação, gente, quando o crime é tentado. Então, por exemplo, cheguei na casa de vocês,
ostentei uma arma de fogo, anunciei o assalto. No momento que eu anunciei um assalto, havia um policial transitando na calçada. Ele me abordou e me prendeu em flagrante. Veja, não cheguei de subtrair nada da casa de vocês, mas o simples fato de anunciar o assalto, veja, por uma circunstância alheia à minha vontade, acabou que houve ali, né, o impedimento de que o roubo se consumasse. Então, também a prisão em flagrante, ela serve para cortar, evitar a consumação dos crimes. E é claro que na segunda hipótese dessa parte, que é para evitar o exaurimento do delito. Quando eu tenho exaurimento de delito, isso é noção lá de direito penal, eu tenho exaurimento de delito nos crimes formais, lembra? Então, suponhamos que é um crime de extorsão. Então, liguei para a vítima e falei, olha só, estou aqui, seu carro que foi furtado, eu encontrei esse carro e eu quero um resgate, eu quero, sei lá, 10 mil reais de resgate do seu carro no local tal, tal, tal. Marquei tudo. Chegando lá, veja, sou surpreendida por policiais civis antes de receber o bem. Antes de receber, aliás, o dinheiro em troca do carro. Antes de receber o resgate por esse veículo. Então, veja, houve ali o impedimento do exaurimento. Porque nos crimes formais, gente, o que acontece? Você tem a previsão do verbo e a ocorrência desse verbo nuclear, ela já consubstancia a consumação do crime, independente do reflexo da prática desse verbo. Então, no crime de extorsão, extorquir, né, constranger, com a finalidade de, artigo 158 do Código Penal. Então, eu constranjo a pessoa a me pagar uma grana, né, finalidade de obter vantagem econômica, para que ela possa receber o carro que eu encontrei em algum local. Então, veja, quando eu ligo para ela, já consumei meu crime. O meu crime é formal. O verbo do tipo no crime de extorsão é constranger. Liguei e constrangi. Se ela vai ou não me dar essa grana, se o meu crime vai ou não ser perfeito, veja, isso é um mero exaurimento. Então, vejam vocês que a prisão em flagrante, ela serve também para evitar esse exaurimento dos crimes formais, ok? Então, essas são as funções principais ali da prisão em flagrante. Agora, veja, essa prisão em flagrante, ela é composta por fases. O que nós temos que entender, né? Na verdade, nós temos que nos recordar, só um minutinho. Na verdade, nós temos que nos recordar e entender também que a prisão em flagrante, ela não é um ato isolado. A prisão em flagrante é um procedimento. Procedimento do flagrante. Claro, a simples abordagem policial da pessoa na via pública por si só, não vai caracterizar a prisão em flagrante. Muitas vezes a pessoa ela é conduzida até a delegacia de polícia e lá o procedimento do flagrante, ele não vai se constituir, por diversas razões. Então, por exemplo, suponhamos que uma pessoa estava na via pública com um cigarro de maconha. Foi com o cigarro de maconha no bolso. Os policiais constataram a maconha no bolso, levaram a pessoa para a delegacia de polícia, mas lá, meus queridos, o delegado, ele não vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Veja, ele vai lavrar um termo circunstanciado de ocorrência, no qual a pessoa vai se comprometer a comparecer ao juizado especial criminal. Então, nesse caso, houve prisão em flagrante? Não, não houve uma prisão em flagrante. Por quê? Essa condução na via pública, essa condução coercitiva da via pública até a delegacia de polícia, ela é uma primeira etapa, mas ela não se constituiu no procedimento do flagrante, porque não foi lavrado o APF. Então, veja que o APF, o auto de prisão em flagrante, ele é um procedimento complexo, em que a primeira fase, uma das partes dele, constitui-se justamente na condução coercitiva da pessoa
até a delegacia. Agora, chegando lá, dependendo da natureza do crime, dependendo de vários aspectos, o delegado vai ou não lavrar essa prisão em flagrante, esse auto de prisão em flagrante. Então, quando eu digo para vocês, fulano foi preso em flagrante, então saibam vocês que houve o quê? Uma lavratura do auto de prisão em flagrante. E para quem já teve aula comigo sobre inquérito policial, a gente já sabe que uma das formas de instauração de inquérito policial nas ações penais públicas incondicionadas é o auto de prisão em flagrante. Então, vai ser a capa, o APF vai ser a peça inaugural do inquérito. Então, veja que nós precisamos desse procedimento. Nem sempre a pessoa que é conduzida contra a vontade dela, conduzida coercitivamente até a delegacia, significa que ela foi presa em flagrante. Nós precisamos desse procedimento, ok? E veja que a prisão em flagrante, por ser um procedimento, ela tem fases, ela tem momentos. Então, veja que a primeira fase, ela se constitui da seguinte forma: captura do agente, claro, condução coercitiva até a autoridade policial. Depois, lavratura do APF. Agora sim, agora nós temos uma prisão em flagrante. Houve a lavratura do auto de prisão em flagrante. Depois, antes do recolhimento da pessoa ao cárcere. Veja, se a prisão é em flagrante, a liberdade ela foi restringida e a pessoa ela é recolhida ao cárcere. Antes dela ser recolhida ao cárcere, o que vai acontecer? A prisão ela deve ser comunicada à família, ao juiz e ao Ministério Público. Veja, família ou qualquer pessoa indicada. Lembra, nós vimos que a prisão em flagrante ela é efetuada sem prévia autorização judicial. Mas logo que se constata que se cuida de um procedimento do flagrante, logo que se constata que foi lavrado um auto de prisão em flagrante, é necessária imediata comunicação para o juiz competente, ok? E aí sim é que nós vamos, então, recolher essa pessoa ao cárcere. Então, essa é a primeira etapa do procedimento do flagrante. Poderíamos dizer, né, que essa é uma etapa administrativa do flagrante. Então, olha lá, etapa administrativa da prisão em flagrante. Por que administrativa, gente? Ora, não temos juiz aqui ainda. O juiz ele vai ser comunicado, mas ainda em nada participou aqui desse procedimento. Então, por isso que nós dizemos que essa é uma... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da Lá Concurso já faz algum tempo, nossa professora aí que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de Direito Processual Penal. É isso mesmo, né? Direito Processual Penal, da professora Laila. Tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na Lá Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.